Olá, nós vamos falar aqui sobre razão entre duas grandezas, que é o assunto aí do qual nós vamos estudar agora no começo do ano do primeiro colegial, tá? Como exemplo, foi dado aqui os tamanhos de alguns jacarés. Aí na pergunta aqui abaixo, ele fala assim, ó: qual é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? Veja que o maior tem 7 metros e o do Pantanal tem 2,5 metros. Então ele colocou em forma de fração aqui assim, representando aí a razão da qual ele está perguntando. Por quê? A razão nada mais é do que uma fração de um número sobre o outro. E a fração nada mais é do que a divisão desses dois números, tá? Outra perguntinha aqui que vem, ó. Qual é a razão entre 1 metro e 200 centímetros? Veja que aqui na fração, ó, ele colocou 1 metro sobre 200 centímetros. Depois, ele transformou 200 centímetros em 2 metros. Por quê? Quando você trabalha com unidades de medidas diferentes, você precisa transformar essas unidades na mesma unidade. Então, ele optou de 200 centímetros para 2 metros. Mas a gente também poderia transformar aqui, ó, 1 metro em 100 centímetros também, tá? Agora nós vamos ver como que representa essa razão em forma de decimal. Aqui está representado em forma de fração, um número sobre o outro. E agora em forma de decimal. Então, ó, 1 metro sobre 2 metros, que seria 1 metro sobre 200 centímetros, é igual a 1 dividido por 2. Então, esse tracinho da fração nada mais é do que a divisão, tá? Quando a gente tem um número menor dividido por um número maior, a gente faz aquele famoso colocar o zero e vírgula, para você poder começar a divisão agora. Então, agora ficou 10 dividido por 2. Aí você vai pensar assim, quantas vezes o 2 cabe dentro do 10, ou qual o número vezes 2 que dá 10 ou chega perto do 10. Porque muitas vezes o número não vai dar exato, né? Como aqui no caso está dando exato, que a gente sabe que é o número 5. Então 5 vezes 2 é a mesma coisa que 10. Aí 10 menos 10 dá 0. Quando zera aqui essa continha, é porque acabou, a gente teve um decimal finito, que a gente vai ver depois também os decimais que dão infinito, né, que são as dízimas periódicas. Então no caso aqui, ó, o resultado da razão de 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5 ou meio, né? A gente pode falar também que é meio. Lembrando que 0,5 não é 5 centavos, tá? Quando você tem aqui 0,5, você está na primeira casa decimal, que são décimos. Então isso é a mesma coisa que 50 centavos, se você pensar em dinheiro, tá? Pensando em dinheiro, então, você tem aqui 50 centavos. Para ser 5 centavos, você deve fazer isso daqui, que é totalmente diferente, tá? Então aqui você tem 5 centavos ou 5 centésimos. Aqui você tem, acima ali, você tem 50 centavos ou 50 centésimos, ou 0,5 se não for representando dinheiro. Então, a razão de 1 metro para 2 metros é 0,5, ou seja, 1 metro é a metade de 2 metros. Até o próximo vídeo.